Hoje eu vou falar sobre a escoliose. Bioalinhamento ajuda a tratar? A resposta é sim, pode ajudar a tratar. Por que a resposta é sim, pode ajudar a tratar? Porque, na maioria dos casos, o bioalinhamento sozinho não vai colocar a coluna no lugar. Ele vai impedir que continue tendo esse comportamento. Como assim continue tendo esse comportamento? O que acontece para se surgir uma escoliose? Primeira coisa, vamos colocar os pingos nos is. Nossa coluna vertebral, ela é cheia de curvaturas, mas são curvaturas antero-posteriores. Ou seja, se você fica de lado aqui, olha, tem uma curvatura aqui. Tudo que afunda é uma lordose, tá? Então tem uma lordose cervical, tem uma lordose lombar. Todos nós meio que precisamos ter isso para manter um equilíbrio no corpo. E tem aqui, na altura da torácica, o que se chama de cifose. É uma curvatura como se fosse para trás um pouquinho as costas. Tá? Então, tua coluna, a minha, não é retinha. Ela é reta no sentido, se você olhar, o que seria mais certo, né? Você olhando uma pessoa de costas, um esqueleto assim, ela está retinha. Mas se você olha de lado, ela faz assim, ó, a tua coluna. A minha também. Então, olha só que interessante. Essas curvaturas são necessárias. Agora, quando essa curvatura fica muito acentuada, aí nós vamos chamar de hiperlordose cervical, hiperlordose lombar ou hipercifose torácica. São as curvaturas acentuadas na região da coluna vertebral. As curvaturas são normais, precisa ter para se ter um equilíbrio dos nossos membros, né? Os membros superiores, os membros inferiores, precisa ter um equilíbrio. Agora, eu estou falando aqui de escoliose. O que é a escoliose? Aí, quando você olha uma pessoa de costas, a coluna, ao invés de ser reta, ela tem curvaturas para o lado direito, ou para o lado esquerdo, ou para as duas coisas. Quando tem só para um lado, nós chamamos de escoliose em C. É só para um lado. Quando a pessoa tem uma escoliose em C, normalmente o ombro dela é assim, ó. Não com isso tudo, eu estou exagerando aqui. Claro, tem situações graves que é daqui para frente, inclusive, precisa até de cirurgia. Então, o ombro dela tem um desnivelamento. Quando a escoliose é em S, ou seja, tem duas curvaturas laterais, ela tende a se compensar. Você olha a pessoa de costas ou de frente, você não vê desnível no ombro. Fala, essa pessoa, se ela tivesse uma curvatura, ela estaria torta. Não. Ela tem uma escoliose em S, porque ela vai para a direita e depois volta para a esquerda, também fazendo uma grande curvatura. Tudo dando conta de fazer aqui isso. Ou ao contrário, ela vai para a esquerda primeiro e depois volta uma grande curvatura para a direita, compensando aquela primeira curvatura. Agora, existem mecanismos que favorecem essa condição de se ter uma escoliose. Então, a escoliose ela não surge do nada, ela não vai aparecer, é porque eu caí quando era pequeno. Não, isso é balé. Isso não te torna uma pessoa que vai ter um candidato a ter escoliose. O que torna essa condição favorável são fragilidades musculares e de ligamentos. O músculo ele se torna como se ficasse flácido. O músculo flácido ele perde o tônus, né, que é a força dele. E aí ele perdendo um pouco o tônus, imagina assim, ó, tua coluna está aqui, retinha. E aí do lado de cá tem músculo, e do lado de cá tem músculo que é para fixar essa coluna no lugar, essa coluna retinha. E esses músculos, gente, para você estar sentado numa cadeira, assim, sem encostar, esses músculos, eles estão trabalhando o tempo todo, em contração. Um puxando para cá e um puxando para cá. Agora, pensa comigo, se esse aqui está tracionando e esse aqui fragiliza, olha o que acontece, ele puxa para cá. Opa, a coluna começa a entortar. Porque a força desse aqui ficou muito mais forte que essa. Perdeu o tônus, perdeu a força. Então, a tração dessa aqui é muito mais forte. Então, para o lado que é o desvio, não é aquele lado que está o problema está do outro lado, que está fraco. Esse músculo aqui está muito mais forte. O problema não é estar forte, ele tem que estar forte para fixar a coluna. O problema é esse que está fraco. Tá? Aí, o que acontece no tratamento? Normalmente se faz um relaxamento muscular para diminuir o tônus do outro músculo, do músculo que está tracionando, e um fortalecimento muscular daquele outro músculo que por algum motivo, se tornou um pouco flácido, diminuiu o tônus dele. O desequilíbrio entre essas duas forças
é suficiente para provocar uma escoliose. Agora, por que é que surgiria esse desequilíbrio? Aí é que está a chave da situação. Por que surge esse desequilíbrio se os dois lados estão fazendo forças contrárias, né? E por isso mantém fixo isso. Olha, na minha rua tinha uma finalização de postes, né? De postes de eletricidade. Então, é como se tivesse uma finalização ali. Então, nesse último poste, o que fazia? O que acontecia? Tinha vários vetores, assim, ó, presos no poste. Então, um puxava para cá e outro puxava para cá. Isso é fácil de ver, gente, em torres de antenas, qualquer torre. São amarrados cabos de força dessa forma aqui, ó, um para cada lado. Por quê? Se ventar muito forte, ela se dobra e quebra. Então, esses cabos de aço, eles são fixados de forma que, se ventar para cá, esse lado aqui segura. Então, tensiona e segura. Se ventar para cá, esse lado aqui tensiona e segura. Então, o lado contrário sempre faz uma força de equilíbrio e mantém aquela torre fixa reta. Isso é a coluna. Tem músculos iguaizinhos do lado direito que tem do esquerdo. Então, eles ficam tracionando a coluna. Como que traciona? Com a contração isométrica. A gente, mas eu não estou fazendo força na minha coluna. Claro que tá. Se você não está encostado e relaxado assim, ó, você está fazendo força sem perceber. É a mesma coisa quando você está de pé. Não estou fazendo força nenhuma, estou relaxado. Tá nada. Se você não tiver músculos contraídos, você cai. Simplesmente você desaba, cai em queda da própria altura. Eu achava engraçado na faculdade que eu falava assim, o paciente caiu da própria altura. Eu já, mas como é que é isso, caiu da própria altura? Se ele tem 1,80 m, ele caiu de 1,80 m? Não. O paciente, quando cai da própria altura, é porque ele estava de pé e caiu, simplesmente caiu, tá? Para eu falar para você como o bioalinhamento trata a escoliose ou ajuda a tratar a escoliose, estava explicando para você esses mecanismos que são puramente mecânicos. Agora, tem um fator que muitas vezes não é considerado. E eu, como fisioterapeuta, eu já tratei muita escoliose. Aliás, no começo da minha carreira como profissional, lá em 1998, eu tinha vários pacientes, eu comecei a trabalhar com ortopedia. Foi a minha primeira atuação como profissional fisioterapeuta. E olha que interessante, tinha vários pacientes que eu tratava, ia lá com o protocolo, né, de tratamento da escoliose, tinha vários que iam melhorando. Tinha alguns que de jeito nenhum não tinha o que fizesse aquela escoliose melhorar. Eu começava a perguntar, e agora, o que eu faço? Se o protocolo não dá certo, será que eu vou ter que inventar alguma coisa nova aqui? Como é que faz para tratar isso? E aí a gente começa a perceber que existem coisas que vão além da parte mecânica. Como é que se tem essa explicação? Recém-formado, eu não tinha essa noção de onde procurar ou o que procurar. Eu falei, gente, mas se eu procuro no livro, tem aqui, tem essa explicação, eu coloco em prática. E aí, de repente, o paciente tem uma melhora significativa até, você fica feliz. Sou profissional, fisioterapeuta, sou dos bons, né? E tá dando resultado, olha que legal. Faça a medição da escoliose dele, tá diminuindo. Nossa, vocês são fera, né, nisso aqui. Enfim, o paciente faltava uma semana porque tirou férias da escola, era adolescente, faltava um mês, enfim, faltava 15 dias da fisioterapia. Quando ele voltava, a escoliose dele voltava junto. Aquele grau mais acentuado da escoliose voltava com ele. E aí eu falava, rapaz, mas você deixou lá, onde você tirou férias? Fui para tal lugar. Então você deixou todos os graus que você tinha ganho, diminuindo essa escoliose, ficaram todos lá. Mas sabe o que acontecia? Parava o estímulo que eu fazia, o estímulo mecânico, para o corpo se corrigir. Mas aí eu comecei a ficar intrigado com uma coisa. Mas como é que para? Então ele vai ter que fazer exercício o resto da vida? Porque para um pouquinho, a escoliose dele volta para o lugar, aqueles graus que eu tinha ganho com tanto esforço, que às vezes era doloroso, às vezes era desconfortável, ter que ir lá fazer fisioterapia todo dia. E ele tinha ganho com tanto esforço, em 15 dias perdeu. É a mesma coisa para você que faz dieta, de repente entende muito bem isso. Faz lá a dieta, aí no final do ano, né, aquele período de 24 de dezembro até 1º de janeiro, devolve tudo, né? Ganha aí uns quilinhos que foi difícil, foi suave para perder, né? Para eliminar. Eliminou, perdeu ali e de repente achou. Interessante, eu comecei a olhar isso e falar, meu Deus do céu. Então, eu comecei a chegar à conclusão que esses pacientes teriam que fazer fisioterapia para o resto da vida. Porque era só parar um pouquinho e tudo aquilo que tinha ganho, perdia em 15 dias. Opa, peraí, então tem algo adicional.
Não é só o físico, não pode ser. Tem alguma coisa a mais aí que não é levada em consideração. Daí, foi assim que começou a surgir o bioalinhamento, procurando respostas para o que não era tão claro ainda. E aí, olha só isso. Conhece esse livro aqui, ó? Deixa eu colocar aqui para vocês. Evolução Espontânea, do Bruce Lipton e de Steve Ballmer. Se não conhece, é um livro de bolso. A grossura dele. Olha esse livrinho aqui, mas isso aqui é sensacional. Gente, vocês não têm ideia. Isso aqui, ó, se eu tivesse lido esse livro aqui, eu tinha cortado o caminho de muitas coisas. Mas enfim, valeu, tudo é experiência, tá valendo. Olha só o que esse livro fala na página 93, num dos capítulos. Olha que interessante. Em resumo aqui para vocês, vou resumir essa parte do capítulo para não ficar lendo aqui. Mas ele diz o seguinte, que a nossa percepção pode moldar a nossa biologia. Opa, a percepção não é física. Mas ele coloca aqui todo o fundamento científico que prova que a percepção molda, sim, a nossa biologia. Enumera 3 situações que moldam a nossa biologia. E uma delas é a percepção. E como assim? Olha que interessante. Fontes de percepção capazes de moldar a vida. Olha isso. Olha, como é que você não leu um negócio desse? Fontes de percepção capazes de moldar a vida. Aí ele cita 3. Anota, olha isso. A programação do genoma, todas as características hereditárias que nós trazemos dos nossos ancestrais. Ancestrais, aqui eu estou falando exatamente pai, mãe, avós, bisavós, bisavós, né, de quem veio antes de nós. Todas essas características. E aí ele fala um negócio que, nossa, na hora que eu li, caiu uma ficha assim, sensacional. Olha isso. Ele fala o seguinte, que não é só essa programação. Isso é comprovado porque o projeto Genoma terminou agora desse século, acho que em 2000 e pouco. Foi feito justamente para mostrar que os nossos comportamentos eram frutos da nossa hereditariedade. E aí o projeto Genoma conseguiu provar que só parte do nosso comportamento, uma parte pequena, não é nem a metade do nosso comportamento, é que é determinado pelas nossas características, pelo que nós carregamos como informação de quem veio antes de nós, como nossos pais, avós, bisavós, enfim. E o restante vem da onde, então, o nosso comportamento? Adivinha? Do ambiente. E do ambiente quer dizer de como nós percebemos esse ambiente. Nossa, agora eu começo a entender. Agora começa a ficar claro que não é só o físico que determina a minha biologia. Não é só o físico que vai mostrar como será a minha vida daqui em diante. E, portanto, não é só o físico que determina a sua saúde ou não. Então, por isso que não é só um tratamento físico ou só olhando para o físico que eu vou tratar uma escoliose. Senão eu corro um sério risco de estar tratando talvez 20% dessa escoliose. Nossa, se eu soubesse dessas interferências antes, se eu tivesse essas informações, por isso que hoje, nesse mundo de tecnologia que, olha, nem se compara, agora em 2019, nem se compara com a tecnologia de internet que a gente tinha lá em 1998. A tecnologia não era tão acessível assim, a informação não era tão acessível. A informação era mais assim, ó, através de livros. E a gente nem sabia da existência de muitos livros. E hoje a informação está aqui, ó. Eu nem imaginaria que praticamente todos os dias eu entraria aqui para passar conhecimentos que a gente trabalha todos os dias com a técnica do bioalinhamento e dando atalhos para muitas pessoas. E aí, gente, olha que interessante. Então aí começou a encaixar tudo. A nossa percepção, que é como nós percebemos o ambiente, ele molda a nossa biologia. Olha uma coisa que faz assim, ó, entender muito, que cai a ficha mesmo. Sabe o que são crenças? Crenças são coisas que estão no ambiente. Mas sabe o que é interessante? As crenças, elas são moldadas quando nós somos crianças, principalmente. Né? Então, por exemplo, assim, ó, hoje eu vi uma mulher, nós almoçamos juntos, uma mulher sentou numa mesa ao lado, onde a gente estava comendo. O parente dela tinha tomado um remédio e chupou manga em seguida. E, nossa, fez um mal danado. Então, a crença da coisa da chupar manga e fazer não sei o quê, a pessoa morre. Chupar manga e tomar leite, vai morrer. Por que que essas crenças ficam tão fortes para nós? Sair na chuva, você vai ficar gripado. E vira uma verdade, você acaba saindo e fica gripado mesmo. Por que é que fica tão forte?
Por que é que essa crença ela se materializa? Porque nós acabamos controlando a nossa biologia. E a nossa biologia acompanha as nossas crenças. Agora, por que uma crença tem tanta força assim? Simplesmente porque nós escutamos. Crença é algo que fica tão enraizado que aquilo é uma verdade. Por mais absurda que seja, aquilo aqui dentro soa como uma verdade. Então, olha só. As crenças das coisas que nós aprendemos quando nós somos crianças, elas ficam tão fortes. E por que ficam tão fortes? Por que essa informação se torna uma crença? A gente escuta isso da nossa mãe, da nossa família, de quem está por perto, muito antes da gente ter um raciocínio, um processamento de informações suficientes para contestar, inclusive, essas informações que chegam até nós. Por isso que uma crença, as crenças de quando éramos crianças, elas são tão fortes, né? Então, olha só como molda a nossa biologia. Agora, mesmo depois de adultos, tudo que está à nossa volta, a maneira como nós percebemos esse mundo à nossa volta também molda a nossa biologia. Seja trazendo saúde, seja trazendo uma doença. Seja trazendo, então, a saúde, ou seja trazendo um sinal ou sintoma. Voltando para a escoliose, e voltando para o assunto aqui que eu estava falando do livro, então a programação do genoma é um fator muito importante, mas não é tudo, né? Nem a metade do que determina se nós vamos ter saúde ou não. Ou como nossa biologia se manifesta. As lembranças do subconsciente, ou seja, as nossas crenças, né? Que não estão tão acessíveis assim, no sentido de nós contestarmos essa informação, porque está tão enraizada que a gente nem contesta. Aquilo é uma verdade e pronto. Tem um circuito neural aqui dizendo o seguinte: isso aqui não precisa nem mexer, isso é uma verdade. Se ocupa em contestar as coisas novas. Aí, por exemplo, a pessoa contesta uma técnica que ela ainda não conhece, como, por exemplo, o bioalinhamento, ou qualquer técnica nova, ela começa a contestar porque para ela é muita novidade, mas não contesta porque é que eu fico gripado se eu sair na chuva. Ou eu vou morrer mesmo se eu chupar manga e tomar leite. Entenderam? E terceira coisa, as ações da mente consciente. Aí você consegue entender o seguinte, que nós podemos moldar a nossa biologia. Porque a nossa mente consciente são informações prontas aqui, que está totalmente acessível, e que nós podemos trazer informações e fortalecer essas informações sempre que quisermos. Então essa mente consciente, essa mente que é bastante acessível, eu estou falando aqui de mente consciente, mente subconsciente, hoje em dia os neurocientistas já quebraram um pouco essa nomenclatura. Na verdade, o que se tem são conexões neurais fortes, que seria dito consciente, e conexões neurais mais fracas, ou que são ditas como já verdadeiras, então não precisa acrescentar nada, ou conexões que já não têm tanta importância. Então, o que os neurocientistas falam hoje? Aquilo que foi importante, você consegue acessar. Isso é uma novidade recente para mim. Eu, inclusive, falava assim, se você não lembra, é para o teu organismo te protegendo. Porque está numa gavetinha lá, guardadinha, porque se você tiver acesso, você vai sofrer. Não é mais bem assim que se entende essas coisas. A situação é, se você não se lembra, é porque não é importante nesse momento para você. É porque nesse momento não é o melhor caminho. Não é a melhor saída, não é o melhor acesso, não é o que vai te ajudar nesse momento necessariamente. Muda a figura, né? Então, vamos lá. Isso falando das escolioses, né? Então, lembra que eu falei dos vetores, né? Os músculos do lado direito e do lado esquerdo, tracionando e mantendo, é como se fosse uma torre, né? De fixação. Essa torre que nos mantém eretos, né? Para segurar a cabeça. A cabeça é pesada pra caramba. Aqui no centro, olha que negócio desajeitado, né? A cabeça. Uma estrutura circular no final do corpo, você quer ficar em pé ainda. Por isso que a criancinha, ela demora para segurar, né? Ela fica tombando, coitadinha, né? Aquela cabeça grande com um corpo pequenininho. Como é que faz, né? Coitadinha. Coitado de nós que já fomos crianças, né? Enfim, como é que eu entendo todo esse processo? Por que é que o músculo que está aqui, os dois fortes, tracionando um de cada lado, mantendo a coluna, né? Essa torre que sustenta todo o restante do nosso corpo em pé. Por que é que um lado fragiliza? Fragilizou, aí o outro lado traciona, e aí você tem um desvio lateral da sua coluna. Por que é que isso acontece? Para você entender esse processo, você precisa entender o seguinte, que tem os músculos, eles têm uma tendência a toda vez que nós nos sentimos impotentes ou desvalorizados sobre alguma coisa, eles têm uma tendência a diminuir a sua função.
E se um lado do meu corpo está realizando essa função de manter essa coluna reta aqui, são os dois lados que estão realizando, mas um lado se sente impotente ou desvalorizado, como é que o músculo agora tem mente, ele está se sentindo? Não. Na verdade, o que acontece é que você se sentiu impotente ou desvalorizado em relação a alguma situação específica. Eu vou falar para você como funciona isso. A uma situação específica. Se você se sente assim, isso pode atingir os seus músculos da coluna. E como que eu me sinto assim? Olha, impotente ou desvalorizado, de repente, numa ação, de repente, em algo que você não pôde fazer. E por que é que os músculos, eles carregam esse conflito, essa conotação de impotência ou desvalorização? Por que é que carrega isso? Todos nós, em algum momento da vida, tenta lembrar aí. Lembra agora você, um momento da vida em que você se sentiu desvalorizado, né? De repente, se você apresentou um trabalho aí na escola ou na faculdade, não deu certo. Você saiu assim, comemorando? Saiu comemorando. Saiu nada. Quando a gente se sente impotente sobre algo desvalorizado, você meio que desmorona, meio que relaxa a musculatura e isso, você tem uma tendência a fechar, né? E para fechar, olha, os ombros fecham, e a coluna tem uma tendência a aumentar a cifose, inclusive, né? Então, ou seja, você perde toda essa sustentação muscular, né? Seja pelos músculos, seja pelos ligamentos, seja pelos tendões, mas de alguma forma perde essa força, esse tônus muscular. Você tem uma tendência a fazer isso. Por quê? É uma reação natural, é um instinto nosso. Tanto é que os animais, quando acabam uma luta, por exemplo, lobos, né? O lobo beta, ou seja, é o que perdeu a luta, perdeu o território, ele se fecha e se agacha. Ele mostra submissão a quem ganhou. Enquanto isso, o que ganhou está se sentindo poderoso e tudo, ele sai todo empinado. Então, isso é um instinto. E nosso corpo carrega. Por quê? Carrega essa informação. Por quê? Nós temos várias partes primitivas do nosso corpo. Nós temos, inclusive, um cérebro primitivo, que é o que garante a nossa sobrevivência. É o cérebro mais antigo. Quando eu falo cérebro, é uma parte do cérebro, tá? Mais antiga. Não é na totalidade, porque ele foi evoluindo ao longo do tempo. Então, olha só, e que situações são essas que envolvem potência ou desvalorização, que aí atinge a minha região da coluna, que pode perder essa sustentação de um dos dois lados. Se você se sente impotente ou desvalorizado, por exemplo, por alguém que como se estivesse no mesmo nível, pode ser os seus irmãos, pode ser pessoas que trabalham com você no mesmo setor, pode ser alguém que mora com você, seu marido, sua esposa. São pessoas como se estivesse aqui, nesse mesmo nível. Então, quando você se sente impotente ou desvalorizado por alguém aqui, mas isso não é também assim, devagarzinho, eu me senti ofendido. Não, é algo que veio de forma com um choque, impactante, inesperado. Então é como se sofresse um choque, pode ser por algo que falou, pode ser algo que se manifestou. Então, de repente, você está ali numa reunião de família, está todo mundo reunido, aquela coisa de confraternização de famílias, né? Que aí todo mundo se reúne, e aí todo mundo vai comer, e de repente, teu irmão pega ou tua irmã, lá no meio da festa, lá no meio do almoço, solta alguma coisa que te coloca lá embaixo, na frente de todo mundo. Uma situação chocante, inesperada, né, impactante, e aí de uma forma que para você foi chocante, de uma forma que você se sentiu impotente, te pegou tão de surpresa que naquele momento você não pôde falar nada. De repente depois você foi, conversou, desabafou, desbravejou, enfim. Mas o choque você já tomou. Então olha que interessante isso tudo, como nós começamos a ter. Agora, normalmente as escolioses, é mais comum elas surgirem na adolescência. E os adolescentes, eu já fui adolescente, têm uma tendência a se doer com as informações. Os adolescentes, eles são muito frágeis às informações. Por quê? Ainda não está totalmente formado um raciocínio onde ele possa talvez se defender de forma adequada, pelo menos na visão dele. Então, as coisas que pegam um pouco de surpresa, ele fica perdido. Ele talvez não sabe que ação tomar, ele não sabe o que fazer naquele momento. E aí, são muito susceptíveis, talvez, a um olhar. Então, na escola, um olhar diferente, ou seja, é o meu colega de escola, ele está no mesmo nível que eu. Se a pessoa talvez é um pouquinho mais cheinha, ou se é muito magro, os adolescentes são muito susceptíveis à opinião dos outros. E a opinião diz respeito, talvez, a um olhar. Então, olha só como o ambiente, né,
influencia. Na verdade, não é exatamente o ambiente, é como eu percebo o ambiente. Aí é que está a chave. É como eu percebo o ambiente que é do mundo que eu criei. Porque, olha só, sou eu que crio o mundo. Se eu percebo mais... olha só que interessante. Na adolescência, eu gostava de vôlei. Então, o vôlei fazia parte do meu mundo. O futebol, não. Porque eu sempre fui magro e alto. E eu não tinha muita habilidade com as pernas. Mas uma pessoa alta e magra para jogar vôlei, perfeito. Era leve, era alto, então se podia cortar e bloquear. E era leve, então pulava mais alto do que os outros, que talvez tinham um peso mais que eu. Então tá tudo certo. E a mão de quem é magro parece que é maior, né? Mas olha só, o meu mundo era o vôlei. Então a gente acaba criando o nosso mundo. Nesse mundo, você percebeu alguma coisa como um impacto, um choque, onde que veio de alguém que estava no mesmo nível de você, e você se sentiu impotente ou desvalorizado por conta dessa informação, desse choque, adivinha? Você é um sério candidato a sentir como se tivesse sofrido um choque lateral. E quando você se sente impotente, lembra que você tem uma tendência a se fechar, a se diminuir a função, né? Diminuir a função, você perde todo o tônus, né? Você sai desvalorizado. Imagina, esse lado que se sentiu desvalorizado, por exemplo, fragiliza, diminui o tônus. Esse lado aqui ainda está forte, ele traciona a coluna para cá. Olha só o mecanismo da escoliose. E aí a gente começa a entender que é por isso que eu vou lá de forma mecânica, trabalho esse paciente, estimulo essa musculatura, coloca aparelho, faça estímulo físico, até começa a diminuir os graus dessa escoliose, mas não sustenta, porque tem algo aqui, que a fisioterapia, por exemplo, uma sessão vai durar talvez 40 minutos, 1 hora, e de repente até com o atleta, né, de ponta aí, vai fazer várias sessões de fisioterapia no dia, e com técnicas mais avançadas possíveis. Mas tem algo que fica 24 horas trazendo aquele comportamento. É uma informação que está aqui, que não é física. É a informação daquele choque que você teve. É a informação que dá um comando que você está se sentindo impotente ou desvalorizado daquele lado. E aí, aquele lado, a tendência é diminuir a função, diminuir o tônus, o outro lado que está íntegro traciona. E aí você tem essas correlações. E aí, como é que a gente faz? Então, o bioalinhamento, ele, por si só, sozinho, ele trata? Olha, muitas vezes é preciso um estímulo mecânico. Então, de repente, a pessoa faz RPG, pilates, as técnicas com protocolos de fisioterapia para tratamento de escoliose, seja lá qual técnica ela estiver utilizando, que possa auxiliar muito ou um pouquinho na resolução física desse comportamento, essas duas técnicas, o bioalinhamento tratando o que deu início, ou seja, descobrindo que informação é essa que foi impactante, inesperada, que foi visto como um choque e que trouxe esse comportamento no músculo de diminuir o tônus, diminuir a função. E aí, o estímulo físico, quando nós encontramos, nós fazemos um estímulo verbal, inclusive, para a pessoa que tem escoliose. Como é que é esse estímulo verbal? Você conta toda a trajetória desde o início. Olha, tudo isso começou por conta de uma situação vivida há X tempo, desde que ela tem escoliose, mas essa situação é um pouco antes do início da escoliose, que você viveu e você percebeu isso como impactante, vivido como um choque. E aí, essa percepção fez você se sentir impotente ou desvalorizado. E aí, a tua musculatura perdeu o tônus e afrouxou de um lado, diminuiu a função. É como se você continuasse tentando resolver aquela situação, você já estava se sentindo impotente ou desvalorizado. E como você não encontrou saída, porque foi visto como um choque, foi impactante, se você fica tentando ali buscar uma saída, cada vez mais você vai se sentir impotente. Porque assim, eu não tenho recursos nesse momento, eu não consigo. Cada vez que você tenta, se sente mais desvalorizado ou mais impotente. Aí o que o seu organismo faz? Diminui a função, que é como se dissesse, fica quieto no seu canto, porque aí é uma oportunidade de, quando voltar para resolver de vez essa situação, aí eu volto com algo que vai finalizar, com uma estratégia que realmente vai colocar fim nessa situação.
e não ficar tentando toda hora, tentando corrigir, tentando fazer e não tem resultado nenhum. Então o teu corpo diminui a função que é para você não ficar tentando fazer aquilo que você não está dando conta. É simples assim. Então a escoliose, ela não é uma vilã e ela não surge do nada. Então a gente começa a entender, inclusive, que a escoliose é uma estratégia da natureza para que você não continue sentindo mais ainda essa impotência ou desvalorização. Então, a escoliose é uma estratégia da natureza para que você não continue fortalecendo essa sensação de impotência ou desvalorização no seu corpo. Quando o seu paciente ele entende aquilo que deu origem a essa escoliose, naturalmente ele começa agora, no momento presente, a traçar estratégias para finalizar esse processo. Como assim? Olha, por exemplo, se foi lá na adolescência que começou a sua escoliose e você sofria bullying, enfim, já eram aqueles ataques que vinham de lado. Então, se você se sentia desvalorizado, impotente, não estava conseguindo fazer nada, e hoje você tem o seu emprego, tem o seu carro, e talvez você está muito mais bem sucedido que aquelas próprias pessoas que faziam bullying com você. E olha que interessante, eu mesmo sofri muito bullying, por ser muito magro, nariz grande, enfim, sofri bastante bullying. Mas eu acho que eu soube lidar muito bem com aquilo. Mas se tivesse algum problema com escoliose, enfim, hoje eu olho para a minha vida e ela está muito mais estruturada que aquelas pessoas, inclusive, que faziam bullying comigo. É uma situação que a própria pessoa, quando sabe que tem origem, ela já começa a olhar no momento presente como é que está a sua vida. Então, ela atualiza essas informações. E, às vezes, o simples fato de você atualizar aqui o mundo que você vive agora é suficiente para parar esse comportamento. Ou seja, esse músculo que talvez estava aqui fragilizado, ele volta o seu tônus. Ou seja, fica igual ao outro lado, direita ou esquerda, enfim. E aí a tração é igual. Agora, por si só, o bioalinhamento resolve a escoliose? Eu diria o seguinte, com o auxílio de estratégias físicas, o resultado acelera demais. Porque, às vezes, dependendo do grau da escoliose, não é suficiente esse músculo aqui que tinha diminuído a função e agora o tônus dele voltou, talvez não é suficiente pelo grau da escoliose. Então, se você, agora que os dois músculos, né, bilaterais aqui, os músculos bilaterais, eles estão com o tônus igual, quando faz um estímulo físico, tracionando para o centro, agora sim eles vão e lá eles ficam. Porque a tensão é igual, o tônus é igual. Já não tem mais aquele desequilíbrio de tônus muscular. E é por isso que é muito bem-vindo mesmo. Todos os protocolos, todas as técnicas que trabalham fisicamente o nosso corpo, que trabalham fisicamente os estímulos para reajustar a escoliose. E é interessante, sabe o quê? Eu tenho colegas profissionais, colegas fisioterapeutas, que mandam os seus pacientes para mim. Porque aí eu faço esse trabalho com o bioalinhamento e ele continua simultaneamente fazendo trabalho com o colega fisioterapeuta. E eu faço trabalho com bioalinhamento para aqueles pacientes que, como aconteceu comigo lá no passado, no início de carreira, não estavam tendo resultados com os protocolos que eu conhecia, ou com as técnicas físicas que eu conhecia. E aí, olha que interessante, faz o bioalinhamento e ele continua fazendo. Só que aí, ele começa a ter os resultados que o colega queria que ele tivesse desde o início. Então, a gente trabalha juntos, nós trabalhamos juntos. É muito gostoso essa interação, porque não exclui nenhuma técnica, não exclui nenhum tratamento, pelo contrário, é muito bem-vindo. Mas, desta vez, começa a ter resultados mais definitivos, resultados que mostram que, sim, aquele processo está finalizado. E isso se traduz em várias palavras. Alguns vão chamar de finalizados o processo, alguns vão chamar de cura, alguns vão simplesmente aproveitar a vida. E, na verdade, para nós que trabalhamos com pessoas que se queixam de dores, que se queixam de disfunções, é isso que a gente busca. Não importa os meios ou como isso vem, mas desde que você encontre a solução para o problema do paciente. E também um outro fator que pode levar, só para finalizar aqui, um outro fator que pode levar à escoliose é se você tiver uma situação que na sua percepção foi tão chocante, tão impactante, que é como se você perdesse a sua estrutura, tá? Agora, o que é? É você que define a sua percepção. Claro que antes do início da sua escoliose,
O que é que para você pode ter sido algo que você perdeu a sua estrutura? Isso também pode levar, porque aí é como se perdesse todo esse tônus, né? Então vai indo para onde está mais pesado, né? Então tem esses vetores que ficam prejudicados.